de futebol. Nós planejamos, organizamos, discutimos a estratégia, a tática, mas agora que começou, a bola está rolando. Agora a bola está rolando. Então, sejam bem-vindos todos os brasileiros e brasileiras que estão aqui no Rio de Janeiro para participar da cúpula social do G20, que antecede a cúpula dos chefes de estados. Então, já começou. Agora, pela manhã, como você falou, começam as autogestionadas, começam as pessoas circularem, visitar as feiras, os caminhos dos povos, o caminho de combate à fome, o caminho da literatura brasileira que está aqui representada, das comidas típicas do nosso país, dos produtos produzidos pelo povo. Então, começou. Começou, estamos animados, ministro. E já vou começar chamando, sabe quem? Mariana Jungmann, nossa apresentadora da Voz do Brasil, que já passou por aqui ontem e tem pergunta. Oi, Mariana, ótimo dia para você, minha querida. Oi, Karine, muito bom dia. É um prazer imenso estar com vocês aqui, com os meus colegas, com o ministro. É um dia de festa, né, ministro? O start aí de todas as programações do G20, mas esse processo começou há um ano atrás, já com reuniões que ocorreram ao longo de todo esse último ano entre os movimentos sociais para definição das pautas e dos debates que vão ser apresentados aqui no Rio de Janeiro agora nos próximos 2 dias. E aí, ministro, eu queria então começar perguntando para o senhor como é que se deu o processo de seleção desses movimentos sociais, de escolha, quem definiu isso, como é que foi esse processo? Bom dia para o senhor. Bom dia. Bom dia. Olha, eu estou aqui com nomes muito familiares. A minha esposa chama Karina e a minha filha caçula chama Mariana. Então, começa o dia bem aqui. Olha, Mariana, nós criamos no governo do presidente Lula o chamado Fórum Interconselhos, que representa todas as entidades nacionais brasileiras. Então, esse Fórum Interconselho foi convidado para a gente poder incluir todas as organizações que participam da vida social do nosso país. Então, todas as representações que têm, todas as entidades e organizações do povo que têm representação nacional tiveram na construção desse processo. Então, mobilizaram as suas bases, né, trouxeram as pessoas que lidam nesses variados temas e nós fizemos também uma inscrição pela internet, pelo nosso link. Já são 30 mil pessoas inscritas até começar, um pouco mais de 30 mil pessoas inscritas antes de começar aqui. Aliás, agora vai começar às 9, então nesse momento são mais de 30 mil pessoas inscritas, então, e as entidades nacionais do Brasil inteiro participaram da organização. E óbvio que as entidades também locais, regionais, estaduais, municipais que quiseram participar, né, os governos que têm trabalho social, essa franja que trabalha com conselhos, né, com participação, todos eles estão envolvidos nesse processo. O que eu tenho recebido de notícia de delegações que estão vindo é uma coisa espetacular. Ministro, a Agência Brasil também está nessa cobertura com a gente, e a Paula Labosière já está lá prontinha para fazer pergunta também. Oi, Paula, bom dia. Bom dia, ministro. Bom dia, Karine. Ministro, a cúpula do G20 Social acontece agora entre os dias 14 e 16 de novembro. Logo depois, nos dias 18 e 19, começa a cúpula de líderes do G20. O presidente Lula, inclusive, embarca hoje, né, para o Rio de Janeiro. O senhor avalia que essa proximidade com a reunião dos chefes de Estado pode, de alguma forma, contribuir para acelerar a implementação das decisões tomadas no G20 Social? Bom dia, Paula. Esse é um momento único, né? O G20 Social é inédito, criado pelo presidente Lula, e acho que vai cumprir um papel importante, inclusive nisso que você está falando. A presença do povo, os debates aqui, possibilitam uma interação e uma interseção das propostas discutidas pela sociedade civil na cúpula de chefes de Estados. Essa é a ideia. Então, nós vamos aqui nesses 3 dias poder discutir. Hoje tem as autogestionadas, que são atividades gerenciadas pelos movimentos sociais. Nós temos a abertura à tarde. Amanhã nós temos a discussão sobre os 3 temas oficiais do G20, continuam autogestionados. E no dia 16, pela manhã, nós faremos a plenária final com a aclamação do documento síntese, que será feito por consenso
para entregar ao presidente Lula e ao presidente da África do Sul, viu, Karina? Nós temos uma novidade. Então, o presidente Lula vai receber o documento. Como a África do Sul é o país que vai presidir o G20 no próximo ano, já assumiu o compromisso de fazer o G20 social, então vai receber com o presidente Lula esse documento construído durante o ano inteiro pelas várias mãos do povo brasileiro e do povo dos países do G20, que vai entregar esse documento simples para o presidente Lula e para o presidente da África do Sul. Então, Paula, eu tenho absoluta convicção que o G20 social, com certeza, possibilitará que as vozes que vêm do povo possam ser ouvidas pelos chefes de Estado e que isso possa transformar em orientação política para ser implementada nos Estados nacionais. Aliás, ministro, essa é uma novidade, né? Ter uma cúpula social é uma novidade e também ouvir antes de decidir, né, ministro? Isso é importante, né? É muito importante. O presidente Lula, Karina, tem uma frase que eu acho extraordinária. Ele diz: quando se faz conjuntamente, tem possibilidade de acertar mais do que errar. Então, a construção feita coletiva, ela possibilita que as políticas públicas a serem implementadas pelos governos possam ter a realidade do que acontece na vida cotidiana das pessoas, né? O povo sabe as suas dores, as suas necessidades, as suas vontades, os seus sonhos e os seus desejos. Então, governar é você ter a capacidade de ouvir e escutar e auscultar o coração e as mentes coletivas para poder ajudar a mudar a vida das pessoas para melhor. É isso, ministro. E a agência Gov também está com a gente. E quem vai fazer a pergunta é o gerente da agência Gov, Paulo Donizete. Ótimo dia para você. Bom dia, Karine. Bom dia, meus demais colegas. Bom dia, ministro Márcio. Prazer reencontrá-lo depois de tanto tempo. E ainda mais à frente dessa missão desafiadora que é coordenar o G20 social, né? E a gente está acompanhando isso há muito tempo, né? Muitas ideias, muitos projetos na área ambiental, na área social, na área econômica, na área da gestão da política global, enfim. É muita discussão importante. Uma questão que me deixa intrigado é saber como fazer com que a importância dessa discussão toda chegue na vida das pessoas comuns que estão alheias a toda essa discussão, né? Como que as discussões do G20 vão impactar na vida daquela pessoa que mora lá no interior do seu Sergipe? Eu fico me perguntando, bom dia, querido, eu fico me perguntando como é que o cidadão que está lá no Brasil profundo, de onde eu vi, ou que está nas favelas, ou que está nos campos, nos diversos biomas brasileiros, como é que ele está vendo o G20 e o G20 social. Então, eu acho, sabe, que se nós conseguirmos colocar na pauta das decisões do G20 dos chefes de Estado, o que a população sente, eu acho que nós vamos ser bem-sucedidos. Por exemplo, os 3 temas que o presidente Lula definiu para o G20 são fundamentais, que é o quê? O enfrentamento da pobreza, da fome e das desigualdades. O enfrentamento das mudanças climáticas e uma política de transição energética justas. E uma necessidade de uma nova governança global. Se, por exemplo, esse debate que a sociedade está fazendo através do G20 social e que o Brasil propôs aos chefes de Estado de taxação dos super ricos, 2%, Karine, dos super ricos não faz nem cócega nele. É muito significativo. Mas sabe o que isso significa para o restante do mundo e das pessoas? A possibilidade de resolver o problema de 350 milhões de famintos ao redor do mundo. Esse recurso, ou parte desse recurso, pode compor um fundo que vai ter políticas públicas de proteção às florestas no mundo inteiro, sobretudo as florestas tropicais, que são as maiores do planeta, as florestas brasileiras, as florestas da Indonésia, as florestas do Congo. Pode ter políticas públicas para as pessoas que vivem nas florestas, os ribeirinhos, né, os quilombolas, os indígenas, os seringueiros, as pessoas que vivem nas periferias das grandes cidades que estão nas florestas. Então, isso pode ser fundamental para o dia a dia das pessoas. Eu imagino uma pessoa que está na favela e diz, mas o que é mudança climática? E ela não sabe que as mudanças climáticas, muitas vezes, promovem as enchentes, as enxurradas, os deslizamentos,
o esquentamento dos seus barracos, das suas casas. Então, isso está presente no dia a dia das pessoas. A fome é algo que, infelizmente, ainda é uma chaga que assola o mundo e que assola o Brasil. Quando nós chegamos, lembre-se, Karina, que o presidente Lula tirou o Brasil do mapa da fome. Quando nós chegamos, no dia 23 de janeiro de 2023, nós encontramos novamente 33 milhões de pessoas famintas no Brasil e mais 1/3 da população tendo algum tipo de insegurança alimentar. O que nós estamos fazendo aqui, o presidente tomou a decisão e as políticas públicas de proteção ao cidadão retirou 24,5 milhões de pessoas da fome quando nós chegamos, mas ainda tem 8,5 milhões de pessoas que nós temos que ir atrás, fazer busca ativa para resolver o problema da fome e ter uma alimentação decente, uma alimentação de verdade para as pessoas. Então, essa pauta é fundamental, porque o presidente Lula bota o dedo na ferida, pega 3 temas muito sérios e bota na mesa. E o movimento social do mundo inteiro debateu isso com muita intensidade. Foi um ano de trabalho, que culminou e desagou com essa cúpula social do G20 hoje, que começa hoje. Então, hoje aqui é o desaguar de um ano de debate pela sociedade civil organizada, pelos grupos de engajamento e que eu tenho certeza que isso vai ser fundamental para que possa ter políticas orientativas para o mundo inteiro. Ministro, e o mundo mudou bastante, né? Desde a criação do G20 até agora. Antes a gente falava até em países em desenvolvimento, né? Para a fome, para a mudança climática, né? Só os países em desenvolvimento eram os culpados, era quem tinha esse problema. Hoje, os problemas são comuns, né? Ricos e pobres têm os mesmos desafios. O senhor acha que isso faz esse apelo ser mais forte e as coisas acontecerem mais rapidamente? Por exemplo, o senhor mencionou aí a taxação dos super ricos, que não é um consenso, mas o senhor acredita que, como agora os países desenvolvidos estão sentindo na pele esses problemas com fome, com mudança climática, que isso possa ser um apelo a mais para que essas coisas aconteçam? Eu acho, Karina, eu sou muito esperançoso em relação a isso. Eu acho que o mundo está percebendo que é necessário, é urgente e é civilizatório enfrentar esse debate, porque não podemos mais conviver com essa chaga da fome. Esse é um movimento que tem que ser global. Então, eu acho que chegou a hora de tomar algumas decisões sobre isso. Eu concordo com você. Eu tinha muita, eu lhe confesso que me indignava muito ser chamado de país subdesenvolvido ou país em desenvolvimento. Eu acho muito chique chamar sul global. Então, eu prefiro chamar os países do sul global. Nós somos um país, a maior economia dos trópicos, por exemplo, o Brasil. O Brasil é uma das maiores economias desse sul global. Pode ajudar a liderar esse processo pelo exemplo. Nós estamos fazendo o nosso dever de casa no enfrentamento da fome. Nós retomamos o Brasil com a chegada do presidente Lula, o compromisso de diminuir o desmatamento e estamos diminuindo com recordes históricos. Então, o Brasil pode liderar isso pelo exemplo nesses 2 temas. E em relação a isso que você falou aí, da correlação de força mundial, o terceiro tema que o presidente Lula coloca, que é uma discussão sobre essa nova governança, ele é muito urgente, né? Porque a política que rege a ONU, ela é feita a partir da correlação de forças que saiu da Segunda Guerra Mundial. O mundo mudou completamente. Países que não tinham tanta relevância geopolítica naquele momento, hoje têm. Países que são economicamente potentes hoje, que podem ajudar. Então, e um debate muito sério sobre a paz, por exemplo. Os membros do Conselho de Segurança da ONU, que falam da paz, são países que financiam as guerras ou que promovem as guerras. Então, um país como o nosso, por exemplo, para não estar falando dos outros, tem toda a importância e todo o direito de estar no Conselho de Segurança da ONU, com poder de veto, né? Então, isso é um debate muito significativo também. Por exemplo, o que se construiu em torno do BRICS é um deslocamento de poder do mundo central de outrora para chamado o mundo lateral, que hoje participa ativamente das decisões do planeta. Então, esse é um debate muito rico, que o Brasil está sendo palco disso, e de forma inovadora, inédita, trazendo o povo para discutir. Porque você já imaginou
Karina, as políticas são decididas por 30, 40 pessoas representando esses países e vai atingir populações no mundo inteiro e o povo não é ouvido. Parece uma contradição em termos, né? É inacreditável. Então é isso que que nós estamos fazendo aqui, e eu estou muito esperançoso que o que nós estamos construindo nesse momento seja fundamental para ajudar a ter orientações para o mundo. Se a gente já sai com propostas concretas desses temas, já valeu a pena. É claro que o G20 ele não toma uma decisão e automaticamente é aplicado nos países. Os países são autônomos, são independentes para aplicar. Mas se você toma decisões no G20 de consenso, isso manda um recado para o mundo muito forte e orienta. E isso vai acontecer agora com a participação da sociedade, com as impressões digitais do povo sendo colocada nesse processo. E tem muita impressão digital, né, ministro? Você que está acompanhando aqui o Canal Gov, este é o Giro Social. Hoje estamos aqui no Rio de Janeiro, no nosso estúdio de vidro, conversando com o ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência da República, que é o coordenador do G20, e a Priscila Mazenotti, minha colega da Rádio Nacional, já está a postos para conversar com a gente. Oi, Priscila. Bom dia para você, ministro, bom dia para você também. Eu queria continuar falando sobre essa história da fome aí, que o senhor estava dizendo que é um debate justo, que é um debate necessário. O senhor falou também que a gente está fazendo o dever de casa. E aí, quem faz o dever de casa tem o direito de fazer algumas cobranças também, né, ministro? Eu queria saber justamente isso, quais cobranças que o Brasil vai levar para os líderes na reunião de cúpula na semana que vem, cobranças aí de medidas concretas nessa questão do combate à fome. Olá, Priscila, obrigado pela sua presença. Olha, o Brasil está iniciando o G20 social com um apelo para o mundo para fazer uma aliança global de combate à fome. 31 países já aderiu a essa aliança global. Tem mais 50 países em processo de diálogo e de discussão. Então, o Brasil vai chegar no G20, na reunião da cúpula de chefes de estados, com essa proposta concreta, que foi discutida durante o ano inteiro no G20 social, nos grupos de engajamento, que vai ser discutida aqui na cúpula do G20 social e que eu tenho certeza que vai compor esse documento síntese que vai ser apresentado pelo G20 social aos chefes de estados, que tem coisas muito significativas. Além da adesão formal à Aliança Global contra a Fome, o Brasil pode apresentar e fazer um apelo para o mundo, por exemplo, para adotar o Bolsa Família, que é um programa muito bem sucedido, né, que enfrenta a fome de forma muito eficaz. O Brasil pode apresentar o exemplo e a discussão sobre uma renda básica universal, né? O Brasil está apresentando e pode apresentar a taxação dos super ricos como uma forma de financiamento, por um lado, para o combate à fome, por outro lado, para o enfrentamento das mudanças climáticas. Então, nós podemos chegar com um cardápio de políticas sociais que o Brasil tem, oferecendo aos países do mundo inteiro como exemplo do que nós estamos fazendo. E a gente também aprender com experiências que possam estar acontecendo no mundo neste momento, que possa combater a fome e ter uma alimentação saudável e equilibrada para todos os habitantes do planeta. Sem dúvida. E a TV Brasil também participa dessa cobertura especial do G20 aqui no Rio de Janeiro. E a Alessandra Lago também está com a gente. Oi, Alessandra, um bom dia para você. Oi, Karine, bom dia para você. Bom dia, ministro Márcio Macedo. Eu queria fazer uma pergunta sobre a participação das favelas, né? Quais têm sido os impactos da participação de representantes desses territórios nas discussões do G20 social e como o governo pretende garantir que as demandas dessas comunidades se traduzam em políticas públicas efetivas. Sandra, olha, teve uma das coisas que mais me emocionou nesse processo de construção foi a criação e a formatação de 2 grupos independentes sobre favelas, que foi o F20, comandado e liderado pelos meninos das Vozes da Comunidade, que tem um trabalho espetacular no Complexo do Alemão, e o G20 Favela,
articulado e comandado pela CUFA, que tem também um trabalho não só no Brasil, mas em 40 países, em favelas, em quebradas, em vilas do mundo inteiro. Então, esse trabalho foi muito independente, foi liderado por eles, coordenado por eles e de forma inédita criado por eles. Então, eu inclusive vi aqui no Rio de Janeiro, na conclusão do G20 Favela, que foi num viaduto, embaixo de um viaduto em Madureira. Então, isso é muito significativo, porque leva a vida das favelas para que o mundo possa ver. As favelas têm as suas mazelas, têm os seus desafios, mas tem a sua potência, tem as suas virtudes, tem um trabalho que é feito pela juventude empreendedora, tem um trabalho de comunicação, tem trabalho de saneamento, tem trabalho com água potável, tem trabalho de geração de emprego, de renda. Então, é muito importante que essa vida na favela seja colocado para o mundo ver. E que também as pessoas que estão aqui e os chefes de Estado possam ver que tem que produzir políticas para chegar nas favelas. Ali, as pessoas vivem. Eu disse outro dia, Karine, eu vou repetir aqui, que as favelas, na minha opinião, ela simboliza duas coisas. Por um lado, o fracasso das elites brasileiras e mundial, que não tiveram uma política ao longo dos anos de habitação para o povo. E forçou o povo a se aglomerar em locais inóspitos, muitas vezes. E, por outro lado, a criatividade do povo brasileiro, a capacidade do povo se virar nos 30 para sobreviver, com alegria, de forma ordeira, de forma trabalhadora. Então, eu tenho muito respeito por isso. É por isso que aqui no G20 Social vai acontecer o Momento Favelas, que é liderado pelo F20 e a turma do Vozes da Comunidade, que é uma garotada espetacular. Vai ter o Fórum Mundial das Favelas, chamado pela CUFA, que vão ter aqui 40 países, além das favelas brasileiras, e vai ter um debate muito aprofundado, vai ter uma amostra da Expo Favelas, então esse tema vai estar muito bem representado aqui no G20 Social. Que acaba sendo feito aqui num evento como esse. Eu disse 40, né, 40 favelas. 40 países. 40 representantes de favelas, aliás, representantes de favelas de 40 países. Pronto, então um baita intercâmbio. Com certeza, porque é mostrar a vida como ela é. E a vida de pessoas que estão lá passando fome, que tem que ter políticas públicas para enfrentar o problema da fome. Tem pessoas lá na favela que aguça mais ainda e potencializa os efeitos das mudanças climáticas, que tem que ter política para isso. E também na favela tem gente produzindo, são trabalhadores, é gente de bem, é gente decente. Eu me recuso a essa tese que muitos conservadores, muitas pessoas dizem que a favela é com bandido, que a favela é com milícia, que a favela é com tráfico. A favela é vítima desse processo, mas a favela tem trabalhadores, tem gente de bem, que acorda cedo, que vai à luta, que cria suas famílias, que muitas vezes deixa os seus filhos em casa, sem proteção, para ir cuidar dos filhos dos outros, e tem que ter política pública para essas pessoas. Mas a favela é uma potência, a favela acontece com muita produção literária, com muita produção científica, com empreendedorismo, com geração de emprego, com geração de renda. Então, por um lado, é mostrar que é necessário ter políticas públicas para resolver os problemas da favela. Por outro lado, é mostrar e fazer o intercâmbio, como você falou, da potência do que é a favela brasileira. É isso, ministro Márcio Macedo. Vamos chamar a Mariana Jungmann de novo, nossa apresentadora da Voz do Brasil. Vamos lá, Mari? Ministro, eu queria aproveitar esse gancho, então, que a gente está falando do F20 e das favelas, para falar do Urban 20, né? Que é o fórum o espaço que vai discutir as cidades. Tudo se reflete nas cidades, né? Então, toda essa discussão sobre as favelas, os efeitos das mudanças climáticas, a gente vê mais intensamente nas cidades. Então, eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre o Urban 20 e o que vai acontecer. Olha, Mariana, essa é uma iniciativa muito importante. Tinha uma musiquinha que embalava as campanhas do início da minha juventude que dizia assim: uma cidade parece pequena se comparada com um país, mas é na sua cidade que se começa a ser feliz. Então, é na cidade que os problemas eclodem, é na cidade que as pessoas vivem. Então, é fundamental esse debate das cidades, porque tem desafios gigantescos, por exemplo, esse territorial, né, de
de moradia. O Brasil tem um exemplo e um legado para debater aqui no G20 social e no G20 dos chefes de Estado. Por exemplo, o movimento de moradia que está aqui, e quando eu estava chegando encontrei uma delegação ali enorme da Paraíba se credenciando, que eram da moradia popular. O Brasil tem o Minha Casa Minha Vida, que é uma experiência extraordinária. Talvez mais de 2 milhões, 3 milhões de casas já foram feitos no Brasil, que infelizmente ficou 4 anos interditados, mas que voltou agora. Então, é um exemplo importante para se colocar. As cidades têm grandes desafios. Tem desafio de moradia, tem desafio de enfrentar as consequências das mudanças climáticas, como o exemplo que aconteceu no Rio Grande do Sul, como está acontecendo na Espanha, como aconteceu na Espanha. Então, esse debate é fundamental. E aqui, esse grupo de engajamento é presidido no G20 da presidência brasileira pelo Rio de Janeiro e por São Paulo. Eu vou participar da abertura logo já, porque esse é um debate das cidades fundamentais, porque as pessoas vivem nas cidades. Então, aqui no G20 Social, que articulou, que ajudou a dar método para interagir os grupos de engajamento, mais as trilhas da finança e as trilhas geopolítica. Esse debate está acontecendo aqui nesse momento, no Boulevard, sobre as cidades, e eu vou participar lá da abertura. Tá vendo aí, né, Paula Labosière, como é que a gente está aqui no pique total já dessa cobertura do G20. A Agência Brasil também está cheia de perguntas, né? Karine, ministro, eu queria perguntar para o senhor o seguinte: o Brasil preside o G20 pela primeira vez desde 2008. Nas presidências anteriores, a sociedade civil costumava se reunir em iniciativas paralelas à programação oficial. Com o G20 Social, essas reuniões foram integradas à agenda. A proposta é ampliar o diálogo entre líderes e sociedade civil? Você já respondeu a pergunta que você fez. É exatamente isso. O Brasil está presidindo o G20. Então, de forma inédita, o Brasil traz o povo para o centro do G20, criando o G20 Social. É algo que era necessário, urgente e corajoso do presidente Lula, ousado de fazer uma iniciativa desse porte, né? Nós vamos ter aqui com 30 mil pessoas já inscritas fazendo esses debates, então não é uma coisa simples. Nós fomos aprendendo e fazendo ao longo do ano e aqui estamos, com a presença dos grupos de engajamento que agiam de forma à parte do processo, né? Hoje não, hoje ele está dentro do G20 Social, os documentos produzidos pelos grupos de engajamento, que foi um trabalho extraordinário, Karina. Eu posso dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, o trabalho que o grupo das mulheres fez foi algo muito importante, com alguns temas, por exemplo, trabalho igual, salário igual, combate ao feminicídio, combate ao preconceito de gênero. O trabalho que a juventude fez, o Y20, foi algo também muito importante. Em quais temas? Nesse novo mundo do trabalho, que é a juventude empreendedora, que quer ser dona do seu destino, que está nos aplicativos, mas que quando ele tem o acidente, que perde a bicicleta, a moto ou o carro, ou está acamado no hospital, ele percebe que não tem nenhuma proteção do Estado, seja no Brasil ou fora do Brasil. O trabalho que foi feito pelo grupo do trabalho, que foi extraordinário, sobre esse novo mundo do trabalho, que é muito diferente do mundo do trabalho, por exemplo, que produziu Lula como uma liderança. Então, o trabalho que está sendo feito, o grupo das cidades, as startups, os oceanos, que é o caçula, que foi criado agora na presidência brasileira. Então, esse processo que era à margem do G20, hoje está dentro do G20, de forma central, pela criação do G20 Social. As pessoas que ficavam a 15, 30 quilômetros com seus cartazes protestando contra o chefe de Estado, hoje estão aqui, dentro do G20 Social, para que possa colocar suas ideias, possa colocar suas propostas e possa, de forma organizada, colocar aquelas soluções que as pessoas acham que é importante serem aplicadas no mundo inteiro. Muito simbólico isso que o senhor disse, né, ministro? Antes as pessoas ficavam protestando, agora elas estão dentro do G20, isso é muito importante. E o senhor falou em vários grupos, eu queria trazer para a nossa conversa o debate sobre as redes sociais, né? Hoje as pessoas até preferem ver
as coisas pelas redes sociais, às vezes abandona até um pouquinho a televisão para ficar ali interagindo com rede social. Como é que o G20 Social está tratando desse assunto de redes sociais? Como é que essas informações o Brasil vai trabalhar? Olha, Karina, e todos que nos assistem nesse momento, esse é o mundo recente, que é o mundo das redes sociais, que veio para ficar e que é poderosíssimo. A nossa companheira Janja, a primeira-dama do nosso país, ela é muito ativa, né? Ela tem contribuído muito conosco, e nesse processo do G20 ela teve uma posição muito decisiva, tanto em ajudar no G20 Social quanto na reunião da cúpula dos chefes de Estado. Ela propôs uma coisa que foi muito bacana, que é o CRIA, né, que está reunindo todos os influencers, toda essa turma que está no mundo digital, para fazer debates aqui, para entrevistar, para interagir com o povo. Então está acontecendo também, vai acontecer aqui, melhor dizendo, nesses dias, esse espaço dos influencers, desse mundo digital, que vai estar recebendo personalidades para entrevistar, que vai estar recebendo os representantes do povo, que vai estar recebendo os especialistas para poder fazer esse debate e amplificar esse debate nas redes. Esse é um debate fundamental, que pode derivar para vários caminhos, para a democratização das redes sociais, para uma regulamentação das redes sociais, para fortalecer a liberdade dessa juventude que está nas redes e que participa do dia a dia. Então, esse é um debate muito rico que vai estar presente aqui também no G20 Social. Ministro, vamos conversar então mais uma vez com Paulo Donizete, meu colega da Agência Gov. Oi, Paulo. O Paulo ajudou muito nesse. Então vamos lá, então vamos a ele. O Paulo, a gente teve um probleminha na comunicação com o Paulo, mas ele deixou uma pergunta gravada. Vamos rodar? Ministro, o G20 terminando, o G20 Social terminando no sábado, com todo documento, com as várias ideias propostas sendo entregues ao presidente Lula, que preside o G20. Qual é o passo seguinte? Depois de tudo discutido, depois de tudo aprovado, depois de tudo encaminhado para os chefes de Estado que vão estar presentes aqui na segunda e na terça-feira, como que vai ser feito o monitoramento disso, né, do encaminhamento dessas ideias, desses projetos? Existe um mecanismo de o G20 continuar, de as organizações continuarem acompanhando se os países, se os líderes dos estados nacionais estão encaminhando as ideias que estão sendo apresentadas aqui? Olha, Karine, e todos que nos acompanham, é uma coisa importante que o Paulo colocou aqui. O G20, ele aprova por consenso e orienta, ele não determina, mas é muito poderoso, porque são as principais economias do planeta. O que é que nós do G20 Social estamos fazendo? Foi feito um debate durante o ano inteiro nos grupos de engajamento e nos movimentos sociais. Esse debate produziu documentos potentes e importantes. A plenária do sábado vai definir e vai aprovar por consenso, por aclamação, o documento síntese, de 3 a 4 laudas em relação aos 3 temas oficiais do G20, que nós vamos apresentar, entregar ao presidente Lula, e o presidente Lula convidou o presidente da África do Sul, que será o próximo país a presidir o G20, para receber com ele. Então, o presidente Lula vai passar o bastão do G20 Social no sábado para o presidente da África do Sul, porque a África do Sul já assumiu o compromisso de realizar o G20. Então, esse pode ser um dos grandes legados da presidência brasileira para o G20, para o mundo, que é o G20 Social, que nós estamos muito felizes da África do Sul já incorporar e já passar adiante. Na reunião dos grupos de engajamento com o presidente Lula, que nós fizemos na última terça-feira, na última segunda-feira, semana passada, na última segunda-feira dessa semana, o presidente Lula fez uma proposta, que era uma proposta disso exatamente que o Paulo colocou, que a gente pudesse se organizar, os grupos de engajamento, o movimento social, nós do governo, para que pudesse ter um calendário de acompanhamento
dessas propostas. Porque nós vamos entregar o documento síntese com a posição dos movimentos sociais de todos esses países no dia 16, no sábado. Nós vamos fazer um caderno de anexo com toda a produção feita pelos grupos de engajamento e pelos movimentos sociais e vamos enviar para os chefes de Estado. Mas, no dia seguinte, é importante acompanhar esse processo, a sociedade civil não só do Brasil, como desses países que compõem o G20. Então, nós vamos debater isso durante o G20 Social, que eu acho muito importante esse acompanhamento, esse calendário de monitoramento, para que possa acompanhar se os países vão implementar, se não vão implementar, se vão implementar de que forma, e que a sociedade possa acompanhar esse processo. Exato, ministro. E aí, para essa nova etapa aí do G20, que vai ficar com a África do Sul, deve ter uma comissão, esse acompanhamento que o senhor diz, como é que deve ser? Vai ter uma comissão que vai acompanhar? Na prática, como é que vai ser esse acompanhamento? Ou existe aí reuniões periódicas? Ou o Brasil pode mandar, enfim, observadores, diplomatas, para ver como é que essas ações estão seguindo aí pelo mundo ou não? Então, esse processo está em construção. O C20, que é o grupo de engajamento dos movimentos sociais, está propondo a criação de uma estrutura que possa governo e sociedade civil acompanhar esse processo. O presidente Lula sugeriu um calendário para que a gente possa acompanhar. Então, nós vamos discutir isso aqui durante o G20 Social. Perfeito. Na tarde do sábado, terão grupos de conversas de movimentos do Brasil, governo brasileiro, movimento social dos outros países, mas governo dos outros países, sobretudo da África do Sul, para a gente conversar um pouco como é que vai ser esse processo de transição do G20 Social aqui da presidência brasileira, criado pelo Brasil, para